Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 dos fundos KNCR11 e do KNSC11, dois fundos aí da Quineia, fundo de crédito. Tá? A gente vai ver aí então qual foi a performance desses fundos, né? O KNCR11, como a gente sempre comenta aqui no canal, nos relatórios que a gente lê, é um fundo que volta mais as políticas de investimento em CRIs indexados à taxa DI. Tá? Já o KNSC11 iniciou a sua trajetória investindo em CRIs voltados para a inflação, principalmente IPCA, e agora está começando a distribuir o patrimônio entre a inflação e a taxa DI também. Então a gente vai ver aí qual foram as performances deles nesse mês de agosto. Então fique ligado conosco, se você gosta desse tipo de assunto, FII, Agro, não perca tempo, aperte no botão vermelho aí, se inscreva no canal, é de graça e ajuda a gente muito aqui a continuar nosso trabalho aqui no YouTube, tá? E deixa o seu like também é de graça e você consegue também ajudar a gente a disseminar as informações pelo YouTube e também esses relatórios gerenciais estarão aí na descrição para vocês baixarem, tá bom? E também nosso link do Telegram aí, o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, assim como também a gente está com a nossa área de membros aberta. Vá lá e conheça os benefícios e ajude também a gente aqui no canal. Vamos lá então, a gente vai fazer aqui a leitura simultânea do KNCR11 e do KNSC11, como eu falei, dois fundos de CRI da Quineia. A diferença básica, né? O fundo tem patrimônios muito diferentes, né? Porque o KNCR11 já está indo para o 10º ano no mercado, tem uma liquidez muito boa no mercado, né? É uma das melhores liquidez no mercado, é o KNCR11 dos fundos, né? E o KNSC11 está aí partindo ainda para o 2º ano de existência. É um fundo que tem desde 2020, KNCR11 já tem desde 2012. Então, enquanto o KNCR11 tem um patrimônio de quase 5 bilhões de reais, o KNCS tem aí aproximadamente 1,2 bilhões de reais de patrimônio, tá? Vamos lá então aqui, ó, KNCR11, uns números, né, aqui com fechamento de agosto. Fundo então com quase 4,8 bilhões de patrimônio, tem 132.400 cotistas na sua base. Então, se você é cotista do KNCR11, deixa o seu like aí, vamos ver o nível, né, aí de satisfação de vocês com o vídeo. E aí a gente continua aqui todos os meses, religiosamente, como a gente faz com vários fundos aqui no canal, acompanhar o KNCR11, que a gente acompanha aqui esporadicamente. O último dividendo distribuído foi R$ 1,30, que vai ser pago amanhã, dia 14/9. A taxa média aqui, mais o CDI, ou a taxa da carteira do fundo, está em 2,5, o prêmio de risco, né, mais o CDI. A cota patrimonial 101,17 e a cota de mercado fechou agosto aqui a R$ 103 cravados, né? E a média diária de liquidez no mercado, como eu falei, muito alta mesmo em comparação com outros fundos, 10,5 milhões de reais de volume de negociação mensal, que deu aí um volume de quase 300 milhões de reais negociados na bolsa nesse mês de agosto. Então, um fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Bom, posição final no período, mês de agosto, ele fala aqui que a carteira representa uma alocação em relação ao seu patrimônio de 109,9, ou seja, ele investe mais do que tem, acho por conta de uma operação compromissada reversa, que tanto o KNCR11 quanto o KNSC11 tem, faz então, acho que é isso que faz com que o patrimônio fique o valor alocado fica acima do seu patrimônio. E ele tem 3,5% em instrumentos de caixa, que não é pouca coisa, tá? Um fundo de 4,8 bilhões, né? 3,5% vai dar aí em torno de quase 200 milhões de reais em caixa, né? Dá aí mais ou menos 200 milhões em caixa, né? Então realmente é um fundo muito grande. E ele fala que serão destinados às novas operações, né? Então 3,5 de instrumento de caixa que vai ser aí distribuído em algumas operações já em vista pelo fundo. Rentabilidade, dividendo de agosto vai ser pago amanhã, como eu falei, R$ 1,30 por cota, né? Então o fundo que está aí acompanhando a Selic, a taxa daí acaba acompanhando a Selic, né? E agora está tendo rendimentos muito bons, né, por conta dessa alta da Selic.
Tá, quando a inflação estava alta, o KNC, a SC11 estava com dividendos aí muito bons, né, acima de 1,20%, e agora reverteu o quadro. O KNCR11 que está pagando bons proventos, aí 1,30% de dividend yield nesse mês de agosto, tá? E aqui as informações do KNSC11, as informações iniciais, né? Um fundo de 1,18 bilhões de reais, também é bilionário, 70.500 cotistas na sua base, 70 centavos foi a última distribuição, então baixou bastante, pode ser até uma oportunidade, já que a deflação ela é temporária, né? E o fundo tem procurado, ó, distribuir o seu patrimônio agora, né? Alocando mais aos CRIs indexados à taxa DI, tá? O valor patrimonial da cota está 88,75, caiu bastante também o valor da cota, né? E 85,21 é o valor de mercado. Então, abaixo do valor de mercado aí também a cota, né? Em torno de 5%. A liquidez média diária no mercado também é boa, né? Também é boa, porque é um fundo de um pouco mais de 1 bilhão, tem uma média muito acima de outros fundos que têm 3,5 bilhões de reais de patrimônio, né? 4,58 milhões é a média diária de liquidez, que deu 10, e o volume adquiridos no mês foram de 10 milhões de reais. Deixa eu até ver aqui essa informação também que eu li no KNCR11, que na verdade isso aqui não é o volume de negociação, né? É o volume de CRIs adquiridos no mês, tá? Quase 300 milhões de reais. Continuando aqui no KNSC11, então a taxa média hoje da carteira está IPCA mais um prêmio de risco de 8% e CDI mais um prêmio de risco de 3,49%. É um fundo um pouco mais high grade do que high yield, né, do que o KNCR11. Para a gente ver aqui que na carteira do KNCR11, né, a taxa DI mais 2,5%, é um fundo mais high yield, né, procura mais aí mitigar os riscos, né, em papéis de boa qualidade. Ele fala aqui sobre também a questão do seu patrimônio, né, que é 107,3% dos seus ativos alvos, ou seja, 7% acima do que ele tem de patrimônio, também deve ser por conta dessa operação de compromissada reversa, 2,2% em instrumentos de caixa, e a parcela investida em CRIs em IPCA corresponde a 64% de patrimônio e aqueles indexados à taxa DI, 39,1% do seu patrimônio. Rentabilidade vai ser paga também amanhã os proventos, 70 centavos por cota. E a gente vai ver, né, por que caiu, né? Aqui eles nos mostram, né, como é calculado, né, a questão dos juros e a correção monetária dos CRIs, né? Porque é D mais 1 e D mais 2, D menos 1 e D menos 2. Então tá pegando já a deflação de julho, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para baixo. Vamos lá para o KNCR11 então, ver a segunda página aqui do relatório sobre as novas operações. Então o fundo investiu quase 300 milhões de reais, a uma taxa média de CDI mais 2,52%, aqueles 300 milhões, né, que eu confundi na verdade com o volume de negociação no mercado, né? Mas é as operações que o fundo fez em agosto, tá? Então essas duas operações aí, ó, uma de 140 ou 155 milhões, e o fundo, aquelas operações reversas que eu falei, é exatamente isso aqui. O fundo tem aí posições, operações, atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs, é o que dá, deve ser o que dá aquele investimento aqui, ó, acima do seu patrimônio. Aqui a gente vê que no resumo da carteira os CRIs indexado ao CDI é uma taxa média de 2,5%, né? Então tem aqui 108% alocado desses 109 que está aqui e 1,1% apenas que ele tem indexados à inflação, tá? Que é o IPCA, como a gente vê aqui nesse gráfico de rosca. E aqui a gente tem também o caixa do fundo, é 3,5% aí, também é indexado pelo percentual do CDI, né? Normalmente é o que é aí rentabilizado nesses instrumentos de caixa. Então, carteira principal aqui é a taxa DI, 95,9% do total alocado por indexador. A gente vê aqui que a maioria estão no setor de escritórios, essas alocações. Vamos lá para o KNC11 também, ver a carteira dele, né? Como é que é a composição, mas aqui ele explica, ó. Né, a questão da inflação, teve uma deflação no mês, então ele explica aqui que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira do fundo refletem as variações do IPCA, referente a 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Então,
Esse resultado agora desse relatório que a gente está vendo agora em setembro, que é o de agosto, né? Que é os dados de agosto, resultado apurado em agosto. Pega aqui os IPCAs de junho, que foi 0,67%, e julho, que foi negativo em 0,68%. Então, somando os dois, né, o IPCA, a variação do IPCA foi negativa em 0,1%. Né? Então, essa deflação, ele fala aqui que teve um impacto negativo relevante no resultado obtido pelo fundo no mês de agosto. Só que ele ressalta que esse cenário ele é transitório, né? Então, depois pode voltar aos níveis de rentabilidade. Lembrando que antes desse aumento exorbitante do IPCA, né, muitos fundos também tinham muito IGPM na carteira. Aqueles que tinham mais IGPM, quando o IGPM estava lá acima dos 35% acumulado nos últimos 12 meses, esses pagavam muitos proventos altos. Né? Aqueles que estavam indexados ao IPCA, antes dessa alta do IPCA em 2022, pagavam em torno de 0,8, 0,9. O que pagou, por exemplo, 0,9 pagou o KNSC 11, né? O REC R11 também pagou 0,85. Esse é o normal, né? A gente vê aí inflações muito altas, né? Mas quando estabilizar a economia e a inflação ficar ali equilibrada, esse vai ser o pagamento normal aí dos fundos de papel 0,8, 0,9, assim como são os fundos de tijolo. Então, não se surpreenda, né? Até que está pagando ainda, pagou um bom provento, mesmo com essa deflação aí nesse mês de julho, né? Aqui então essas operações, novas operações que o fundo fez, foi de 10 milhões de reais, é uma taxa a taxa de CDI mais 2,92. Então o fundo procurando alocar mais pela taxa DI para poder equilibrar a carteira, né? A inflação e na taxa DI. E essas operações compromissadas reversas também é feita aqui também no KNSC11, que faz com que o patrimônio, o que está alocado, fica acima do patrimônio, né? E dentro da carteira aqui do resumo a gente verifica CRI atrelado, indexado ao CDI 39%, a inflação 64%, né? E a gente verifica aqui dentro do indexador, a distribuição por indexador, a gente vê 61,1% aqueles que são indexados ao IPCA, 35,7% o CDI, e pela Selic, que é os instrumentos de caixa, né, 3,2%, e aqui a maioria são residenciais, né? Então são CRIs indexados, CRIs do setor residencial. Bom, aqui o KNCR11 com relação à negociação e liquidez, a gente sabe que é um fundo que tem aí uma liquidez muito alta no mercado, né, uma das melhores, se não a melhor. 240 milhões foi o volume transacionado no mês de agosto, né, que era no mercado secundário, compra e venda aí das cotas, né, 10,44 em média por dia de negociação. Já o KNSC11 teve um volume de 105 milhões de reais, que também é uma ótima liquidez comparando com outros fundos do mesmo nível de patrimônio, né? 4,58 milhões de volume de negociação diário no mercado. Então, realmente, dois fundos aí que têm boas liquidez, né, no mercado. Realmente, os fundos da Kinesa são muito potentes com relação a isso. Dentro dos resultados, então a gente vê aqui a DRE, o resultado líquido entre, né, os resultados de CRI e resultados de FI. Os dois têm principalmente os resultados de CRI, é o principal, né? Então, mês de agosto aqui, 59 milhões e 800 mil reais de resultado aqui no KNCR11, né? O que deu de receita de CRI, né? Resultado de CRI. Descontando as despesas aí, então, o fundo teve um resultado de 57,7 milhões de reais e distribuiu 60 milhões e 900, né? O fundo tem aqui, por exemplo, ele não está distribuindo aqui nada absurdo, né? Já que um exemplo aqui no mês de julho, né, teve um resultado muito maior do que o distribuído. Então essas equalizações normalmente são feitas aqui, né, para que não tenha uma variação tão grande assim, uma distribuição do mês para o outro, o fundo acaba equalizando durante o semestre e faz só aquele ajuste, né, aos 95% de distribuição mínima legal nos últimos meses de cada semestre, né? Então aqui o resultado foi de R$ 1,23 e distribuiu R$ 1,30. Já lá no KNSC 11, informações contábeis, o resultado, né, claro, é menor, o patrimônio é menor, né? O patrimônio é quase 5 vezes menor do que o KNSCR 11, 10,3 milhões foi o resultado, realmente caiu bastante com relação aos meses anteriores, como a gente verifica aqui, né? E o resultado do fundo líquido foi de 9,8
milhões de reais, o fundo distribui um pouco menos, 9,3, então fazendo um caixa aqui, prevendo já, né, um resultado ainda pior no mês de setembro, já que vai pegar 2 meses de deflação, que foi julho e agosto de IPCA. Né? O que vai equilibrar vai ser realmente a carteira, que agora está com quase 40%, um terço da carteira praticamente, né? Um terço indexada à taxa DI. Então o resultado do fundo no mês de agosto foi de 74 centavos e distribuiu 70 centavos por cota. E aqui os rendimentos mensais históricos aqui do KNCR11, né? Então aqui quando começou a alta, né? No início do ano passado o fundo estava pagando em torno de 25, 30 centavos de distribuição, né? Mesmo assim não caiu tanto, né? O fundo que ficou ali flutuando nos R$90, 85, R$90, e agora mesmo pagando 8,30 está circulando ali entre 95, 99 e R$103, né? Então um fundo que não tem muita variação de mercado, é muito equilibrado, né? E o fundo vem aqui mês a mês, né? Conforme a Selic vai aumentando também o dividendo do KNCR11, que é totalmente indexado aí ao IPA, à taxa DI praticamente, né? Então em setembro aqui pagando 55 centavos, já está pagando 1,30 aqui, foi o melhor provento agora no mês de agosto, pelo menos nos últimos 12 meses aqui do fundo, né? E a gente verificando aqui também o histórico de distribuição do KNSC, que tá invertido, né? Estava pagando lá altos dividendos lá no final de 2021, entrou 2022 ainda pagando acima de R$1, e a partir de julho, então, o provento começou a cair por conta, claro, o IPCA está começando também a cair, o acumulado, né? E é um fundo que estava muito indexado ao IPCA, por isso que surfou essa onda aqui do IPCA aqui para baixo, agora procurando equilibrar a carteira também com CRIs indexados à taxa DI. E esse aqui é a carteira do fundo KNCR11, a gente vê aqui predominância da taxa CDI, né, dentro da sua carteira. São ali 57 CRIs, não tem fundo imobiliário na carteira, como a gente verifica aqui. O 58 aqui é o instrumento de caixa do fundo, né? E dentro do KNSC a gente verifica já uma preponderância em IPCA logo no início, depois tem os CRIs indexados ao CDI, e o fundo também tem fundo de investimento imobiliário na carteira. Claro, são aqueles fundos voltados para pessoas jurídicas normalmente, né? Então, tem aqui 4 fundos imobiliários na carteira, mais o caixa do fundo de 26 milhões de reais. Então é isso, 2 fundos aí do Kinea, fundo DECRI da Kinea, o KNCR11 e o KNSC11, resultados aí invertendo, né? Como a gente verifica aqui no histórico, resultados agora invertendo, por conta da curva aí de juros, né? Chegando já no seu topo, e o IPCA caindo bastante, né? E agora estão, para quem tem os dois na carteira, a carteira está equilibrada. Para quem focou em um só, ou está muito bem, ou está começando a ver aí, né, um mar de proventos baixos, né? Mas isso aí, a IPCA, isso é transitório. Lembrando que o normal dos fundos de CRI é um fundo aí que não tem um foco muito grande, que nem esses fundos aqui nos dividend yields, procura papéis mais equilibrados ali, né, o considerado high grade, com baixo risco, paga em torno de 0,8, 0,75 de provento, esse é o normal, tá bom? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe se você é cotista dos 2 fundos ou de um fundo só, qual o percentual da sua carteira. Eu não tenho nenhum dos 2 ainda na minha carteira, tô vendo aí esse preço muito interessante para entrar no KNSC11, estou estudando aí o fundo para poder ver uma oportunidade boa de entrar com esse preço aí agora abaixo do valor patrimonial. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.